Olá, família rural, Diego Coelho, presidente do Sindicato Rural de Niquelândia, falando com vocês novamente. Hoje eu quero convidar vocês a embarcar em uma visita aqui pelo nosso município e assim conhecer um pouco mais do que nós vemos fazendo nos últimos tempos e também conhecer como surgiu, como que nasceu o Sindicato dos Produtores Rurais de Niquelândia. Mas antes, para você que chegou aqui no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar e principalmente compartilhar com os outros amigos produtores ou com nossa família rural. Vamos juntos nessa, e nesta conversa vocês vão entender um pouco mais sobre tudo que nós fazemos e um pouco dos nossos objetivos. Rogério, esse pouco tempo que nós estamos à frente da diretoria, assumimos no início desse ano, a gente pode perceber, principalmente nessas visitas, o impacto que causa a presença do sindicato rural na vida da família rural como um todo, não só o sindicato, mas os parceiros também que a gente tem, Principalmente, por exemplo, nós vamos aqui na região do aeroporto, dar uma visitada aqui em alguns produtores. Aqui mesmo nós já atendemos muitas pessoas. Sim, Diego, essa região aqui do aeroporto nós já fizemos alguns treinamentos aqui e o comprometimento pessoal e a demanda que foi atendida, de uma certa forma, gerou um resultado positivo. Nós desenvolvemos aqui um curso de processamento artesanal do leite e através desse treinamento as mulheres do campo, que hoje às vezes, muitas vezes ficam sem atividade aqui no campo, e fizeram desse treinamento uma fonte de renda. Ou seja, atendemos também alguns produtores aqui, nós temos um aqui próximo, lá na propriedade do Paulinho, do Poço Canoeiro, nós atendemos ele também, um grupo de produtores que trabalham com semi-confinamento. Então assim, eles já tinham esse semi-confinamento em andamento, esse investimento, e a partir desse treinamento eles tiveram outra visão sobre o negócio e conseguiram, de uma certa forma, melhorar significativamente suas produções. Eu vejo que tudo isso, todas essas ações, elas vêm sempre, desde quando começou o Sindicato Rural, que nós vamos falar depois um pouco sobre isso, mas desde quando começou, todos os presidentes tiveram o cuidado de manter essa capacitação, de manter o atendimento, tendo pequenos acréscimos, e hoje nós podemos ver que a aceitação, principalmente do produtor rural, referente a esses programas que chega, a esses treinamentos, a tudo que chega para eles hoje, a aceitação é muito maior. Hoje nós conseguimos atender muito mais pessoas. E um atendimento que eu acho muito interessante e isso nós temos que ampliar ele sem dúvida, é o programa de assistência técnica. A gente pode notar a diferença visível que fez em algumas propriedades esse programa de assistência técnica. Sim, o programa de assistência técnica, de uma certa forma, ele é um programa que você consegue ter números de produção bem significativos. Em qual sentido? Hoje o produtor hoje, que ele faz uma análise hoje do que é a produção dele com o programa de assistência técnica e o que era a produção dele antes da assistência técnica. Então, essa conscientização do produtor, que a formação profissional rural, ela soma, que a promoção social soma, que a assistência técnica muda a produção, muda a forma deles de produzir. Esse programa, ele, de uma certa forma, ele está contribuindo muito com os nossos produtores. Tudo isso, nós temos papel fundamental nesse agronegócio do agora, onde o que nós conhecemos do passado conecta com o que conhecemos do agora, seja tecnologia, seja conhecimento, para gerar o que o pessoal fala que é o agro do futuro. Nós hoje estamos numa região privilegiada. Niquelândia, para quem não sabe, o maior município em extensão territorial do estado de Goiás. O que isso significa? Que é problema? Não, isso é a solução de qualquer problema. Nós somos os maiores em extensão em propriedades rurais,
o maior em número de imóveis, de estabelecimento rural. Então isso nos dá uma possibilidade de atuação gigantesca como entidade, como empresário, como seja o poder público, tem muita área para atuar e fazer a diferença. Hoje nós já ocupamos aqui o primeiro lugar na região norte em produção de grãos, temos o segundo maior rebanho de gado de corte da região norte, somos o maior produtor, você sabia? De tilápias do estado. Sim, sim. Então nós podemos ser gigantes pela própria natureza, né? Como diz o hino do Brasil, porque nós estamos aqui no maior município, temos possibilidade de ser maior produtor em quase tudo, porque aqui tem todo tipo de solo, todo tipo de área para ser trabalhada, e nós, como sindicato rural, entendemos que temos essa capacidade e vamos trabalhar para fazer isso acontecer. Mas lógico, nós precisamos sim da companhia, de pessoas interessadas para andar junto com nós. Esse, sem dúvida, Rogério, você vai ver que vai ser o maior propósito da diretoria que está comigo, de mim, da minha vice-presidente, de toda a diretoria. Esse é o nosso objetivo, fazer Niquelândia nunca mais ser lembrada como fim de rota, mas sim como início de rota. Porque se somos grandes e estamos bem no centro, no coração do Brasil, então nós podemos sim ser o centro de produção, o centro de distribuição de tudo que se produz aqui. E nós temos papel fundamental nisso. Por exemplo, agora estamos vindo com o programa para o gado, mas vamos criar mais outros programas, vamos divulgar isso depois em um momento mais oportuno. Mas essas ações, em parceria com o Senar, ela está nos dando base para fazer a diferença, não só numa região como essa que nós estamos indo aqui, mas eu acho que no município como um todo, né? Sim, presidente. E com relação aos índices aí que você apresenta, com relação à produção de tilápias, nós temos também um índice que não poderia deixar de mencionar, que é a questão da assistência técnica da bovinocultura de leite, que fez com que o nosso município se tornasse a maior bacia leiteira da região norte do estado de Goiás. Então esse fato do produtor abrir as porteiras da sua propriedade, receber o sindicato, receber o Senar, permite que essas ações se concretizem. E a partir daí, dentro desses projetos, alinhados com a diretoria, eu acredito que nós vamos fazer o sindicato crescer muito mais. Então, ou seja, nós estamos fazendo um papel hoje primordial, que é o quê? Conscientizar o produtor, que ele só vai conseguir melhorar a sua produção através da formação profissional rural. E o Senar está aí para atender todas as demandas que precisarem. Em contar também os programas que vêm surgindo aí, como o programa Gado Elite, que a gente agora divulgou alguns dias atrás. Então já temos uma relação imensa de produtores interessados pelo programa. E eu acredito que a partir daí, com o melhoramento genético, nós vamos ainda estar no ranking aí do gado. Vamos se tornar realmente o Gado Elite. Isso é importantíssimo demais o que nós vamos fazer agora, o que já estamos fazendo. Mas eu vou te falar um negócio. Tudo que nós fazemos hoje não seria possível se lá atrás não tivesse começado a formação do que hoje é a nossa entidade. Sim. Então eu vou dedicar um tempinho agora, vou parar o carro aqui, porque eu quero contar para vocês como que começou o Sindicato dos Produtores Rurais de Niquelândia. Então, pessoal, como eu ia dizendo, a história, né, que nós hoje escrevemos, na verdade começou a ser escrita há algum tempo atrás. Todas as histórias ou todas ações que hoje a gente executa, alguém começou ou pelo menos iniciou um movimento lá atrás. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu parei aqui às margens da estrada, porque o caminho é longo para uma pessoa só percorrer. E hoje nós percorremos esse caminho graças a essa história que eu vou contar para vocês agora. Em 9 de março de 1983, foi que o então ministro Arnaldo Prieto assinou a carta sindical, fazendo com que isso viesse formalizar, né, e dar oficialmente início à história da entidade, né, sindical.
Isto porque em 1960 já havia alguns relatos que um grupo de produtores rurais deu início a um movimento de união e alinhamentos de objetivo, iniciando essa união em prol primeiro de uma associação e mais tarde esse sentimento de objetivo, de propósito, vontade de fazer as coisas junto, foi que surgiu o Sindicato dos Produtores Rurais de Niquelândia, aí exatamente em 1983. Em seguida, esses e outros deram início ao processo oficialmente de criação do sindicato. Primeiro, presidido inicialmente pelo juiz, na época, juiz de direito, José Barbosa Ribeiro, que logo repassou a incumbência para Marcos Ribeiro Magalhães, que foi oficialmente o nosso primeiro presidente aqui da instituição. Nesse sentido, pela ordem, tiveram ainda os seguintes presidentes, que foram o Joaquim Tomás de Aquino, Paulo dos Santos Peixoto, Paulo Sander Júnior, Wilson da Silva Rocha Filho, Estrogildo Ferreira dos Anjos, também o Zósi Rosado Filho e antes de mim o Cirino Vicente Ferreira, que nos passou aqui essa missão de continuar construindo o legado de toda essa gente que já esteve aqui à frente da nossa entidade. E assim começou a história do Sindicato Rural, já naquela época, ali por volta de 13 de março de 2018, veio começar com a sua sede própria, que teve início lá ainda na época da diretoria do Paulo Sander Júnior, e depois o senhor Estrogildo também com sua diretoria inaugurou a sede própria em terreno próprio, que é onde nós estamos até hoje. E com isso tudo começou também os primeiros cursos do Senar, a qual nós já falamos aqui, e aí começou a dar início a essa parceria com várias outras instituições a fim de trazer assistência técnica, capacitação rural, desenvolver mesmo a família rural até os meados de hoje. Nos próximos vídeos vocês vão conhecer um pouco mais sobre todas essas histórias, entender basicamente os nossos números. Mas já atendemos pessoas com assistência técnica, com capacitação rural, através da casa de apoio, como já citamos anteriormente. Formamos recentemente, inclusive online, o curso, a terceira turma do curso técnico em agronegócio, que são os nossos técnicos aqui do município formados e capacitados para trabalhar na área rural. Atendemos com assistência técnica pessoas ligadas à horticultura, à bovinocultura leiteira, à bovinocultura de corte, piscicultura e apicultura. E continuamos esses atendimentos até hoje, com a intenção de ampliar cada vez mais. Viu só o tanto de pessoas que já se uniram e toda a trajetória que já percorreu aí até chegar a ter o Sindicato Rural de Niquelândia? Veja, não conseguimos citar todo e toda a história a fundo, mas em breve vocês terão de conhecer detalhe por detalhe como tudo isso começou. Talvez através de um site, né? Lançaremos um site aí futuramente e lá conterá toda essa história na íntegra para vocês. Mas saiba sempre o seguinte, que nós precisamos sempre nos manter unidos para desenvolver pessoas e principalmente desenvolver uma região. Venha fazer parte do Sindicato Rural de Niquelândia. Estamos juntos sempre.